paz de Deus, sempre no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso querido irmão Basimar é incansável na defesa do seu Deus. É um adorador de São Tiago. Então veja, ele diz assim: não existe nenhuma prova de que o livro de Tiago não era lido nos tempos apostólicos, pois sendo Tiago considerado como coluna da igreja e usado pelo Espírito Santo para decidir sobre certos ritos judaicos na primeira Assembleia de Jerusalém, certamente seus ensinos eram acatados pelos irmãos. A grande maioria dos estudiosos sobre o assunto dão como certo esse Tiago que mencionei como autor do livro esse que foi escrito entre os anos de 62 a 70 depois de Cristo. Além do mais, bem, ele fala mais algumas coisas, mas eu não consegui achar o comentário dele aí nos vídeos, né? Então eu não sei o restante do comentário dele, né? Mas Basimar, meu filho, para com isso, tá? Você forçar as coisas, fazendo afirmações sem prova, né? Isso é muito mal, né? E você reclama também, né? Você reclama, dizendo que sempre te tratei como irmão, ao contrário de você. Basta ver como me dirijo à sua pessoa, te chamando de irmão, e de como o irmão se dirige a mim, com xingamentos e juízo. Pare de me copiar, irmão Jair, se tem feito meu inimigo por eu defender a necessidade de obediência à palavra de Deus. Então, Basimar, é o seguinte: fiz-me por acaso vosso inimigo por falar a verdade? Entendeu? Paulo reclama, escreve na carta, essa situação que eu estou vivendo perante você. Eu não sou seu inimigo, não. E nem estou escrevendo como se fosse seu inimigo. A questão é muito simples. Você tem um discurso, diz que acredita em Jesus Cristo, quando de fato você não crê. É o mesmo sovado discurso de todo o nosso ministério. Perguntar se o cara acredita, um ancião, um cooperador, um diácono, se ele acredita em Jesus Cristo, vai balançar a cabeça. Oh, mentira! São mentirosos. São mentirosos. Por quê? O Novo Testamento apresenta Jesus Cristo como Deus. A Bíblia inteira fala, dá testemunho a respeito da divindade de Jesus Cristo. A Bíblia inteira. Eu mostro isso na doutrina da Trindade, essa série de vídeos aí que você clicando aqui você vai ver. São 29 vídeos. Eu não fiz nem 5% do que é possível falar sobre isso. Pretendo fazer outros vídeos mostrando isso dentro da língua hebraica, dentro do grego. Mas eu não estou achando tempo. Mas isso é provado, facilmente provado, que Jesus é Deus. O segundo ponto de doutrina, apesar de pervertido, ainda mostra isso. O terceiro ponto de doutrina fala isso de maneira inquestionável: verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E qual é o testemunho dele a respeito da nossa salvação? Que quem crê tem. Acabou a conversa. Acabou a conversa. Dúvidas a respeito são oriundas de homens incrédulos, desviados da doutrina da igreja, desviados do ensino das Escrituras, e um homem do anticristo, homens do anticristo, que se opõem à divindade de Jesus. Então, eu estou me fazendo vosso inimigo por falar a verdade? E você usa, se Jesus é Deus, não podemos usar homem algum, nem Tiago, nem Paulo, nem Pedro, nem conselho de ancião. Na congregação nós temos o conselho dos anciãos, nem esses idiotas do ministério, para contestar a palavra clara de Jesus Cristo a respeito da sua divindade e a respeito da nossa salvação. Então,
Eu estou dizendo que você está mentindo. E não tem como você contestar isso. Fala a verdade. Eu não acredito na divindade de Jesus Cristo. Fala a verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. E eu vou te respeitar. Fala a verdade. Não, eu não creio que Jesus Cristo é Deus feito homem. Para dar a ele toda essa autoridade que você está dando, irmão Jair. Eu não creio. Ele foi filho de Deus. Fala o que você quiser, que você acredita. Mas não venha me enganar a Irmandade com falsos discursos. Você não está na Câmara dos Deputados Federais, lá em Brasília. Você não está na Assembleia dos Vereadores da cidade de São Paulo para ficar fazendo discursos mentirosos, fazendo política, tá? Ficar bonitinho na fotografia. Vamos falar a verdade, vamos falar a verdade. Então, você quer defender o Tiago? Você diz, né? Você diz, não existe nenhuma prova de que o livro de Tiago não era lido nos tempos apostólicos. Você está vendo esse livro aqui, ó? Está vendo? Esta é a história do cristianismo nos 4 primeiros séculos. Eusébio de Cesareia. Ele foi bispo na cidade de Cesareia. Ele viveu em 263 depois de Cristo até 340 depois de Cristo. Então, e ele é um historiador. Ele viu lá o concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. E veja o que ele menciona na página 75 desse livro aqui, ó. Tá? Diz assim, aqui, ó. Capítulo 23, tá lendo aí? O martírio de Tiago, irmão do Senhor. Tá? Então ele diz lá no final desse capítulo, ele escreve aqui como foi a morte de Tiago. Tá? E ele diz, no final do capítulo, são tais os relatos a respeito de Tiago, de quem se diz que teria escrito a primeira das epístolas gerais, universais. Ó, de quem se diz que teria escrito a primeira das epístolas gerais. De quem se diz, tá? Então, ele está dizendo com esta frase que nem todos acreditavam que Tiago, irmão do Senhor, teria escrito essa carta que está aí na sua Bíblia. Tá? Entendeu? É aquilo que eu tenho afirmado. E até hoje não temos como provar que o autor do livro de Tiago tenha sido realmente Tiago, irmão do Senhor. Até hoje não temos como provar isso. Tá? Contrário das suas afirmações sem fundamentação. Você está falando as coisas sem fundamentação. Tá? Depois diz mais, ó. Mas deve-se observar que é considerada espúria. Olha aqui, ó, ele está dizendo, são tais os relatos a respeito de Tiago, de quem se diz que teria escrito a primeira das epístolas gerais universais, mas deve-se observar que é considerada espúria. Está entendendo? Sem origem, sem qualidade. É isso que significa espúria. Depois diz mais. De fato, não muito dos antigos a mencionam, nem a chamada Epístola de Judas, também uma das 7 chamadas Epístolas Universais. Tá? Então isso está na página 75, tá? Do livro de um historiador do cristianismo do primeiro século. Tá? Então, quando você diz aqui, ó, a grande maioria dos estudiosos sobre o assunto dão como certo que esse Tiago que mencionei como autor do livro esse que foi escrito, tal, isso é conversa. Toma vergonha na cara, meu. Para com isso. Né? O documento mais autorizado, tá? Para o conhecimento da história do cristianismo dos primeiros séculos é esse livro aqui. Tá? Escrito por Eusébio de Cesareia.
Entendeu? Então a nossa questão é muito simples. Tá? Você quer que eu trate você de outra maneira? Oh, pelo amor de Deus, vamos falar a verdade. Você não acredita em Jesus Cristo como Deus encarnado, Deus que se fez homem. Senão você não estaria com essa conversa de Tiago. Não estaria com essa conversa mole defendendo São Tiago. Tá? Entendeu? E tem outra coisa também. Você diz o seguinte, né? Você diz o seguinte. Que eu me fiz seu inimigo por eu defender a necessidade de obediência à palavra de Deus. Onde, em que lugar eu digo que não devemos obedecer? Praticar boas obras, ser firme e fiel. Em que lugar, aonde está escrito isso? Eu só estou dizendo que não há como associar isso à nossa salvação. Que a nossa salvação é pela fé somente. Quando de fato você crê na suficiência do sangue derramado para a salvação da sua alma e joga no lixo essas suas muletas para se salvar, tenha a humildade de arrepender, quer dizer, arrepender é mudar a mente, tá? E acreditar na suficiência do sangue do Senhor Jesus para salvar a sua alma, como Ele mesmo mostra isso. Você nasce de Deus. Você torna-se uma nova criatura. De que maneira? De que maneira? Fazendo boas obras? Não. Você recebe o Espírito Santo para habitar em você. Isso muda a sua maneira de ser. Liberta você dos seus vícios. Lhe dá poder para viver uma vida diante de Deus. E aí você vai aprender a andar no caminho do Senhor e fazer a sua vontade, como Paulo fala lá em Efésios. Somos salvos pela graça de Deus por meio da fé, né? E para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Em lugar algum eu digo o contrário disso. Eu estou mostrando que a salvação nada tem a ver com obras, firmeza, fidelidade e estas coisas que você está pregando, que se você crê em Jesus Cristo, você vai parar com essa conversa. A salvação é um ato soberano de Deus, tá? E jurídico ainda, ok? Está colocado para todos os homens. E aqueles que acreditam de fato nesse sangue derramado, no valor e na suficiência desse sangue derramado para o perdão dos seus pecados, e abraça isso com toda a força do seu coração, é salvo por toda a eternidade. Recebe o Espírito Santo, recebe poder para fazer a vontade de Deus e vai fazer as boas obras. Isso caminhando na salvação que ele já possui. Não para conquistar uma salvação. Salvação é essa que você não possui. Né? Para de mentir. Para de mentir. Que é isso? Você não acredita, fala. Não acredita em Jesus. Para mim ele não é Deus. Tudo bem. Vai querer mentir para a gente? Para com isso.